Pode distribuir as Bíblias, por favor? Dá bom dia para o pessoal que está online. Bianca Gama. Bianca, aí tá mó frio, aqui tá mó calor. Hoje a gente vai falar sobre persistência. Quem precisa de persistência? Logo que a gente se converte, a gente tem uma visão de que aquele primeiro amor, né? Você se converteu, você tá super empolgado. E aí você às vezes acha que a sua vida vai ser um mar de rosas, né? É um mar de rosas, mas rosa também tem o quê? Pois é. Na mesma medida que a gente se transforma e a gente acha que a guerra terminou, na verdade a guerra começou. Só que dessa vez você tá com a arma certa. E eu queria dar para vocês alguns exemplos de alguns homens da Bíblia que persistiram. Queria que a gente pudesse hoje estudar sobre isso, porque existe um momento entre nós enxergarmos as nossas fraquezas, ou a gente efetivamente teve uma queda na nossa vida, e o momento da vitória. A distância entre uma coisa e outra é que é o grande ponto na nossa vida espiritual. Porque nesse momento entre a distância entre enxergar a sua fraqueza e conseguir transformar aquilo, é nesse lugar que nós somos atacados no espírito. Entende? Porque nós temos pensamentos de desistência, nós temos pensamentos de que a gente não vai conseguir, nós temos pensamentos de que a gente nunca vai mudar. Mas sabe o quê? Quem vai conseguir em você é o Senhor. Quem vai mudar você é o Senhor. E a única coisa que você tem que fazer é persistir. A persistência, ela é uma chave espiritual e a gente precisa trazer isso para a nossa vida. É uma chave espiritual. O inimigo pode contar com qualquer coisa, mas quando tem um crente que persiste, ele não pode fazer nada. Teu barco vai sacudir, vai entrar um pouquinho de água, mas ele não vai virar, porque quem conduz teu barco é o Senhor, amém? Então, eu queria começar falando sobre Abrão. Quem conhece Abrão? No início ele era Abrão, e depois ele se tornou Abraão. Existia um significado muito grande quando os nomes eram mudados, né? Mas, enfim, Abrão é conhecido como o pai da fé. E o que aconteceu com ele? Deus chegou para ele e falou assim, olha, você vai sair da terra da tua parentela e você vai para um lugar. Mas não disse aonde, olha que coisa boa. Você vai sair, imagina, Rose, você vai sair lá de Ipanema, tá bom? Aí a Rose fala, tá bom, eis-me aqui, né? Assim, com essa facilidade. Mas não vai dizer para onde você vai. Então, só por isso ele já tinha muita fé, porque ele realmente pegou toda a parentela dele e fez isso. Sabe quantos anos ele tinha? Ele era novo. Sabe quantos anos ele tinha? 75 anos. Isso faz você pensar assim, cara, eu tenho muito tempo ainda, hein? 75 anos, Abrão recebeu um chamado para sair da terra da parentela e ir para um lugar onde ele não sabia qual era. Mas, pois bem, não quero me perder na questão da terra da parentela, mas Deus falou para ele que ele seria um pai de uma grande nação, tá? Mas a Bíblia dizia que Abrão já era velho. E Sara, sua esposa, na época ainda Saraí, tinha cessado os seus costumes de mulher. É exatamente assim que está escrito na Bíblia. Então, aparentemente, era uma situação impossível. Como é que ela ia engravidar? Não tem como grande nação se você não engravida. Então, o que ela pensou? E isso é o primeiro ponto que eu queria falar hoje, que a perseverança diante do teste do tempo. Ela pensou assim, olha, Deus falou que você vai ser um pai de uma grande nação, não é isso? Eu não posso engravidar, então vou dar o meu jeito. Sabe quando a gente dá um jeito? Quem tem promessas aqui que Deus deu e que ainda não se cumpriram? Você tem? Tem promessas que ainda não se cumpriram?
E o que aconteceu com a Sara? É muitas vezes o que acontece com a gente. A gente não acredita naquele cumprimento daquela promessa. E a gente começa a tentar fazer aquilo com o nosso esforço próprio. Entende? Na época tinha um costume que quando você tinha uma serva, você poderia pegar essa serva. Mulheres, por favor, não fiquem revoltadas, tá? Era uma coisa da época, hoje não é mais possível fazer isso. Se tinha serva, você dava a serva para o seu marido. E aí, o filho que essa serva tivesse era considerado o seu filho. Era um herdeiro também. Entende? Obrigada. Ele era um herdeiro. Então, Sara teve essa ideia brilhante. E aí ela foi lá e deu essa ideia para quem? Para o marido. Marido que fez o quê? Nada, né? Nada. Não se levantou. É tão culpado quanto ela, entende? Mas ele era o pai da fé. Mas ele teve esse momento aí de desvio. Vamos lá. Vamos abrir aqui a Bíblia para a gente ver isso junto. Gênesis 16, versículo 1 e 2. Lá no início. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava o quê? E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era... E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão? Nesse momento, Sarai faz uma declaração. Ela fala, o Senhor me tem impedido de gerar. Nitidamente, ela estava tendo uma crise de fé. E nós somos acometidos dessa crise de fé em muitas vezes na nossa caminhada com Cristo. Quando aquilo que você queria não se cumpriu, você começa a pensar que Deus... Ela ainda colocou a culpa em Deus. Olha aqui. O Senhor me tem impedido de gerar. Mas o Senhor estava impedindo ela de gerar? Ou ele só não estava fazendo aquilo no tempo que ela esperava, no tempo que ela queria? O que a gente faz quando Deus não faz uma coisa que a gente quer no tempo que a gente quer? Bate o pezinho. Alguém falou bate pezinho, muito bem. A gente bate pezinho, a gente faz bico. A gente quer fazer da nossa maneira. Quem já fez da sua maneira? Funcionou? Nunca funciona. E por que a gente sempre quer fazer da nossa maneira? Porque no fundo, a gente dá o controle para Deus, depois tira. Não. Aí vem no culto, aí tem um louvor, você fala, eu me entrego a ti, Senhor. Toma minha vida. Você é o meu Senhor. Não é isso que você faz? Chegou segunda-feira no seu trabalho. Aquelas mesmas circunstâncias, aquelas mesmas pessoas, aquele mesmo escritório sem ar-condicionado. Acontece. E a primeira coisa que você quer fazer é tomar o controle de volta. Se as promessas não estão se cumprindo na sua vida, muito provavelmente Deus está trabalhando na sua vida, para que quando aquela promessa se cumpra, você possa estar preparado para recebê-la. Porque você sabe que tem gente que se perde na promessa, né? Então, ela foi com o esforço dela. E ela decidiu dar aquela ajudinha para Deus, que muitas vezes a gente quer dar. Vou dar uma ajudinha para Deus. Quando a gente coloca as coisas dessa forma, parece absurdo, né? Mas a gente quer dar ajudinha para Deus o tempo todo. Agora, eu não estou dizendo com isso que você não tem que fazer nada. Estou esperando em Deus. Sabe aquela pessoa que está esperando em Deus? Mas e aí? Mas eu quero mudar de trabalho, pastor. Então, mas você está mandando currículo, você está fazendo network, está falando com as pessoas que você conhece? Não, eu estou esperando em Deus. Não é isso. Deus espera que você faça o que você pode fazer. E Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Então, se a promessa ainda não se cumpriu na sua vida, você para e pensa, eu estou fazendo tudo o que eu posso?
Eu fiz tudo que eu posso. E normalmente é engraçado, né? Porque ovelha é assim, eu fiz tudo. Fiz tudo. Falei com todas as pessoas. Aí você faz umas 5 perguntas e descobre que o tudo não era nada. E não era bem assim. E vamos lá. No final, vamos ver aqui o milagre. Gênesis 21. (21, 1 e 2). E o Senhor... Todo mundo achou? E o Senhor visitou a Sara. Como tinha? E fez o Senhor a Sara como tinha? E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua... Ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Deus não é homem para que minta. Se Ele falou algo que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. E você tem que fazer somente a sua parte. Não dá para você ficar sentado reclamando, não fazendo nada. Frustrado, porque a gente fica frustrado. E começa a culpar Deus. Não, porque o Deus falou que eu ia ter e Ele está me impedindo. Não está impedindo nada, quem está impedindo é você. Você está se impedindo de chegar nas suas bênçãos. Não tem outro culpado. A gente sempre quer buscar o culpado, né? Já reparou? Primeira pergunta que te faz é você se coloca de vítima, porque é melhor ser vítima. É bom ser vítima, porque isso tira a sua responsabilidade sobre aquilo, mas também impede o seu crescimento. Impede que você enxergue. Deus não pode te dar o passo 2 porque você está parado no passo 1 ainda, de se esconder de você mesmo. Então Deus fez um milagre. Sabe quantos anos Abraão tinha? Quantos anos ele tinha? Ele tinha 100 anos. Ele tinha 100 anos quando a promessa dele se cumpriu. Vamos lá. Estamos juntos? Queria trazer uma outra pessoa aqui, convidada para o nosso programa de hoje. Josué. Vocês conhecem Josué? Qual era o contexto? O povo hebreu ficou lá no deserto. Lembra a história do deserto? Lembra a história do Mar Vermelho? Todo mundo já viu o filme, aqueles filmes 10 Mandamentos, até que é uma figura meio assim, né? E aí foi lá, abriu o Mar Vermelho, né? A gente fala isso com tanta familiaridade sobre a abertura do Mar Vermelho. Imagina um mar abrindo, gente. Isso não é uma coisa básica, não é um milagre, né? Porque tem milagre básico, esse não é básico. Não, esse é milagrão, né? Então, mesmo considerando aquilo tudo, o povo estava lá no deserto. Quem sabe quanto tempo o povo ficou rodando no deserto? Muito bem, aula bíblica. O povo ficou lá no deserto 40 anos. E tinha promessa do quê? Da terra? Terra prometida, terra que manava leite e mel. Mas o povo desobedeceu. O povo murmurava o tempo todo, olhava para trás o tempo todo, reclamava de tudo, que a comida não é boa, porque eu queria comer cebola, porque eu queria ser escravo. Esquece, né? Muitas vezes Deus faz um grande milagre na nossa vida e no momento seguinte a gente esquece. E aí, aquelas pessoas todas que tinham participado daquele evento, da abertura do Mar Vermelho, já haviam falecido e só tinham restado 2. Quem sabe? Quem? Josué e Caleb. Então eles estavam lá, anos desejando aquela terra prometida, assim, 40 anos, né? Sonhando com um lugar que não tivesse uma visão tão árida, né? Como é que é essa terra prometida? Sabe quando a gente está anos sonhando com uma coisa? Está quase chegando lá. Fez a entrevista de emprego. Nossa, fui super bem. Fui muito bem, eles me amaram. Passou 1, 2 semanas, ninguém te liga. Como é que você foi naquele concurso? Não. Gabaritei. Ou gabaritou ou errou tudo, né? Mas eu tô brincando. Acontecem realmente situações na nossa vida quando a gente acha assim, cheguei, agora tô no topo. Tô no auge da minha própria vida. Quem já se sentiu no auge da sua própria vida? Cuidado, hein? Vamos lá. Vamos lá no livro de Josué. Logo no início, no capítulo 1.
Isso é Deus falando com Josué, tá? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa o quê? E passa tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de... Ok. Você está sentado na sua casa, no ar-condicionado, lendo e pensa, qual o problema, né? Ele só tem que passar um riozinho para chegar na terra prometida. Tudo bem. Vou explicar para vocês como é que funcionava o Rio Jordão agora, em geografia. A nascente dele era num lugar muito alto. E o lugar onde ele estava era um lugar muito baixo, era a 800 metros abaixo do nível do mar. Na época, para ainda ajudar um pouco, era um período de cheia. Então, tinha muita correnteza ou pouca correnteza? Tinha muito volume de água ou pouco volume de água? Muito bem. Telecurso 2º grau, hein? Isso só da época de alguns. Quem riu, né? Né? Nem todo mundo conhece. A gente tem que pensar nas piadas que a gente faz, sabia? Eu estava pensando assim, vou falar não sei o que lá da Janete Claire. Quase ninguém conhece Janete Claire. Eu tenho que atualizar. Preciso fazer uma atualização. Então, eles estavam lá, diante daquele Jordão. Eles iam ter que atravessar aquele Jordão. E não era uma coisa simples atravessar o Jordão. E Deus falou para ele, pega a arca, dá na mão dos seus sacerdotes e vai até o meio do Jordão. De novo, Deus ia fazer a tal da abertura do mar. Dessa vez era do Rio Jordão. E aí? Eles não podiam ter sentado na beira do rio e começado a murmurar do Jordão? Poxa, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu estava quase lá. Eu estou me esforçando. Eu estou fazendo tudo que eu posso. Não é essa atitude que a gente tem quando Deus pede para que você se esforce um pouco mais para você chegar? Quando a sua expectativa foi frustrada, a primeira coisa que a gente faz é reclamar. E questionar o porquê daquela dificuldade, ao invés de você pensar, Senhor, me dá força. Se essa dificuldade está diante de mim, então você vai me ungir para que eu passe por ela. Eu vou passar por ela. Mas isso é uma questão de persistir. Você precisa persistir. Porque eu acho que a gente tem uma visão romântica de como tem que acontecer o cumprimento das promessas na nossa vida, né? De repente vai descer um anjo alto, grande, louro, anjo é louro, né? Na nossa imaginação. Aí vem ele com uma caixa linda, uma chave enorme dourada. Vai me chamar assim, Pastora Carol, a sua promessa. Aí eu também vou estar com um vestido branco, que na hora se transformou, né? Uma coisa assim, né? Da nossa cabeça, assim, aquela coisa assim, meio de voal, né? Tá comigo? Só eu que tenho essa mente criativa? Aí tá você lá, escovada, com um vestido de voal, aquele anjão com uma caixa enorme, com a chave dourada. Aí quando você abre a caixa, tem uma coisinha escrita, só mais um pouquinho. Anda mais um pouquinho. Não desfaleça, não. Quando Deus pedir para você andar mais um pouquinho, anda um pocão. Se Deus está pedindo aquilo para você, Ele não vai colocar uma coisa na sua frente para te destruir. Ele precisa fortalecer você. Ele precisa ajudar você. Imagina, aquelas pessoas que estavam atravessando o Jordão precisavam ver que eles serviam um Deus de milagre. Mas aquele Jordão não abriu antes que eles colocassem a planta dos pés dele na água. Então não desiste, tenta, coloca a sua planta, vai na direção daquilo que Deus falou com você. É só um rio. O que é um rio diante de um Deus que faz maravilhas? O que é um rio diante de um Deus que é o Deus de milagres, que é o Deus de impossível? Não é nada. A gente precisa entender quais são os Jordões da nossa vida. Qual é o Jordão da sua vida hoje? Qual é o gigante que te aflige? O que está separando você da sua promessa? Não tira o olho. Eles precisavam olhar para outra margem, porque senão eles iam se perder. Eles tinham que continuar olhando para outra margem. Vou continuar olhando na minha meta.
Eu tenho que continuar olhando o que Deus falou para mim que Ele ia fazer na minha vida e eu vou continuar andando. E vamos lá, Josué 1:9. Isso é promessa de Deus. Você precisa escrever num post-it e colar no espelho do seu banheiro para você ler todo dia de manhã. Cola no negócio do computador, no monitor. Eu estou brincando, mas é sério. A palavra tem força. Memorize versículos. No momento em que você estiver desencorajado, estiver passando por batalha, você clama esse versículo. Cola no seu celular, faz alguma coisa. E olha o que Deus fala para Josué. Não te mandei eu? Esforça-te. Esforça-te. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que... Essa promessa não acabou no Josué, essa promessa é na sua vida hoje. Não pare nem te espantes. O Senhor Deus é contigo, por onde quer que andares. Mas tem a letra pequena do contrato, que fala aqui, ó. Esforça-te e tem... Se ele está falando para Josué ter bom ânimo, é que provavelmente ele desfaleceu em algum momento. Talvez ele tenha ficado desencorajado diante daquela dificuldade. Mas Deus falou para ele se esforçar. E quando você se esforça, não é com a sua força, mas é com a força de Deus. Porque o maior interessado que você chegue do outro lado é o Senhor. Por quê? Porque Ele é um Deus de amor. Ele ama você. Ele precisa que você não seja um filho mimado, mas que você aprenda que as coisas têm um preço, aprenda que as coisas requerem esforço. E às vezes nem vai ser um esforço tão grande assim, amém? E eu queria por último agora falar de mais uma pessoa, que é José. Não José, pai de Jesus, mas José. Vamos lá. José era um filho querido de 12 irmãos. E o pai dele tinha realmente uma preferenciazinha por ele, né? E José não tinha muita sabedoria. Depois quando começa a ler, você vai ver que ele realmente não tinha sabedoria, tinha um leve toque de orgulho. Mas isso gerou nos irmãos dele um certo ciúme, sentimento que ninguém é acometido aqui. Mas tá no dicionário, ele existe, ciúme. Então os irmãos, que também eram boas pessoas, né, pensaram assim: se eu tenho um problema, o que eu faço com o problema? Elimino. A máfia começou aqui. Então eles forjaram a morte de José. Jogaram José dentro de uma cisterna e largaram ele lá. Isso foi uma injustiça? Não tenha medo, gente. Foi, pelo amor de Deus, tá? É um critério simples, não precisa, né? É uma questão de moral, né? Isso foi injustiça? Obrigado, o pessoal fica com medo, né? Não precisa nem ter conhecimento bíblico, foi injustiça, né? Você não pode pegar seu irmão, jogar seu irmão numa cisterna e fingir que ele morreu, tá? Tá todo mundo entendendo isso, tá? Nem irmão, nem amigo, nem síndico, nem patrão, ninguém, tá bom? E nem na sua, nem em pensamento, né? Porque às vezes a gente tem uns pensamentos meio assim, né? Nesse momento, o que será que José sentiu? Os próprios irmãos dele jogaram ele dentro de uma cisterna. E não para aí. Eles venderam José como escravo. Como é que você se sentiria? Ah, depende dos irmãos. Eu até ia gostar, ficar longe desse povo. Isso deve ter abalado muito o coração dele. Entende isso? Ele deve ter ficado bastante desencorajado. Mas sabe o quê? Quando você estuda a história de José, o tempo todo falando, mas Deus era com ele. E José foi comprado por Potifar, um egípcio, e ele foi trabalhar na casa de Potifar. E Deus era tanto com Moisés, que até a casa do Potifar era abençoada por causa da presença de José. E durante todo aquele tempo,
José manteve o coração dele com o Senhor. Mas não acaba aí não. Parece novela, né? Não acaba aí não. A mulher de Potifar achou José bonitinho. A Bíblia diz que ele era. E aí ela queria, porque queria ficar com ele. E ficava perseguindo ele. Era uma coisa meio instinto assassino, sabe? E ele não quis. E aí, o que ela fez? Ela fingiu algo, fingiu que José tinha realmente tentado fazer algo com ela. E o que o Potifar fez? Defendeu José? Não. Botou José na prisão. De novo uma injustiça. E aí o que José fez? Ficou revoltado, começou a malhar na prisão, ficou forte, começou a bater em todo mundo, foi isso? A fuga de Alcatraz. Não. Ele estava lá na prisão. E Deus ainda assim era com ele. Então não importa o que você está vivendo, não importa as circunstâncias, por pior que pareça que está tudo acabado, não tem nada que não esteja debaixo dos olhos do Senhor. Nada está fora do propósito dele, porque quem controla as nossas vidas é Deus, por mais que pareça que está tudo fora do controle. E aí olha o que aconteceu. Quando ele estava na prisão, tinha lá um copeiro e um padeiro do faraó. Também tinham sido presos. E eles tiveram um sonho. E eles estavam muito contristados com aquele sonho. E José percebeu isso. Mas ele, o que ele fez? Não se importou, porque afinal de contas ele estava lá na prisão, jogado, largado, esquecido, e deixou os caras lá. Tá sofrendo, eu também estou sofrendo, sofre mais você. Não. José tinha um dom dado por Deus. Ele tinha um discernimento para que ele pudesse fazer interpretação de sonhos. E aí José revelou para eles dois que em 3 dias eles estariam em liberdade. José ainda chega, coitado, tenta, poxa, quando você for lá para fora, não esquece de mim, não. Você acha que eles lembraram quando foram para a liberdade? Quer dizer, até lembraram, mas lembraram um tempo depois. Passaram-se 2 anos. E aí, José ficou revoltado? Foi isso? Ficou tentando fugir, transformou uma colher numa espátula para ficar raspando assim. E ainda assim, quem é que estava com ele? Deus estava com ele. E num determinado momento o faraó teve um sonho. E ele chamou muitas e muitas pessoas da corte e ninguém sabia interpretar. E aí, o que acontece? Lembraram de José. Mas por que lembraram de José? Lembraram de José porque mesmo naquela circunstância, José serviu com os dons dele. José foi o testemunho da manifestação do Espírito de Deus, mesmo naquela circunstância. E aí quando o faraó sabe disso, pelo amor de Deus, chama ele imediatamente. E aí o faraó conta o sonho para José. José interpreta aquele sonho e prediz uma grande fome, um grande momento de crise que o Egito teria. E vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 41. (41, 14 e 16). Porque um pouquinho antes, quando mandam chamar José lá no cárcere, a Bíblia fala com riqueza de detalhe, né? Que ele imediatamente se arrumou e fez a barba. Aí você fica assim, mas por que tá falando aquilo, né? Com tanto detalhe? É porque ele fez a barba?
Porque a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar quando a gente é chamado. Quando aquela oportunidade vem de novo, se prepare. Se apronte para aquilo. Ele ia ser colocado diante de um faraó. E ele se preparou. E olha só. Gênesis 41, 14 a 16. Então enviou o faraó e chamou e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a faraó. E faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Agora, olha que lindo, hein? E respondeu José a faraó, dizendo: isso não está em... Deus dará a resposta de paz a faraó. E aí vamos lá, desce um pouquinho para o 38, ainda no 41. 38 a 40. E disse, tá todo mundo junto? E disse faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o espírito de... Depois disse faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que... José foi rapidamente da prisão para o palácio de faraó. E Deus ainda assim era com ele. E é muito forte porque tudo isso estava dentro do propósito de Deus. Então, ainda que a injustiça venha sobre a sua vida, Deus continua no controle. Ainda que você tenha um chefe que te oprima, ainda que você tenha vivido relacionamentos abusivos, Deus está no controle. E Ele vai transformar aquele mal em bem, porque Ele te ama. É muito forte isso porque José foi usado naquela situação para ajudar uma nação. Ele era a segunda pessoa depois de Faraó. Ele, aquele que estava na cova. E sabe quantos anos ele tinha? 30 anos de idade. E você sabe quantos anos ele tinha quando ele foi jogado naquela cova? 17 anos. Às vezes por causa de 3 anos, por causa de 1 ano, por causa de 6 meses a gente já está desfalecendo no caminho. Às vezes, por causa de 1 semana, a gente já está questionando a nossa fé. Ah, Deus me abandonou. Deus só faz na vida dos outros. Quantas vezes você pensou isso? Ah, Deus não funciona para mim. Deus funciona para você sim. E o que você precisa fazer é guardar o seu coração. Na hora que vem a onda, né? O que você faz? Eu tampo o nariz para mergulhar. E eu acho que eu nunca vou aprender, não tenho essa. Mas para mim tudo bem, eu me viro, tá? Vem a onda, eu tampo o nariz, mergulho, fico lá no fundo, a onda passa, eu me levanto assim. Mas eu faço uma coisa rápida para a pessoa não perceber que eu tampei o nariz. Só dá para ver quando eu entro. Quando eu saio, já saio. Né? Não vou sair assim, né? Mas é isso. Quando a onda vier, e vem a onda da dúvida, vem a onda do questionamento, vem a onda da tristeza, vem a onda da insegurança, vem a onda da falta de fé, o que você precisa fazer? Afunda, segura o seu chamado, segura porque vai passar. É só um pouquinho, abaixa, depois você volta, sempre soltando o nariz para ninguém ficar vendo que você faz aquela coisa. Eu separei um vídeo para que todo mundo pudesse guardar o que a gente falou hoje. Os rapazes vão gostar, porque é negócio de carro. Eu tenho que apagar a luz, por favor. Vai dar certo, tô cheio de fé. Eu não vou desistir de você passar esse vídeo.
Mais escolhas virão em seu caminho. A escolha: ver a tempestade que se aproxima, olhar com os olhos da fé. Fé é o olho que vê o invisível. Fé é ver a vida através dos olhos de Deus. Você tem fé ou vai desistir do seu sonho? Não tenha medo, nenhuma tempestade pode te esconder num lugar onde Deus não te veja. Sua vida está destinada à grandeza eterna e seu lugar é na vontade de Deus. Quem teme a Deus não teme o quê? Amém. Muito bom, né? Ai, estava todo mundo olhando ainda para trás. A gente precisa estar firme. A gente precisa permanecer. Quando vier aquela onda, permaneça. Resista. Guarda a tua fé. Os homens fracassam porque eles começam projetos e não terminam. E a gente não termina porque a gente desiste. Do que você desistiu da sua vida? Toma uma decisão essa manhã. O que você desistiu? Vai lá, volta. Toma posse daquilo de novo. Guarda a tua fé. Queria que você pudesse se levantar. Queria chamar o pessoal do louvor. Vamos fazer uma oração nessa manhã. Declara as áreas da sua vida. A gente desiste de áreas na nossa vida. Áreas onde a gente sente dor para cuidar delas. E a gente fala, eu não vou mais mexer nisso aqui. Mas com o Senhor você pode mexer. Porque Deus essa manhã, Deus na sua vida, Ele quer te curar. Ele quer te dar vitória, Ele quer que você conquiste. Ele não quer que você ande de cabeça baixa, feito um fracassado, mas que você seja como José, onde todo mundo pode reconhecer que o Espírito de Deus está com você. Senhor, que áreas da minha vida eu desisti, Senhor? Em que lugares, Senhor, eu não deixo mais você atuar porque eu acho que eu não vou conseguir? Senhor, me dá força essa manhã, Senhor, em nome de Jesus.